Olá, pessoal! Estamos aqui no Avenue Connection. Eu sou a Juliana Benvenuto, coordenadora de treinamento e conteúdo aqui da Avenue. O evento está rolando. Como eu já comentei, são diversos painéis, palestras por aqui, para a gente sempre reforçar a importância do investimento internacional. Uma das palestras que terminou agora falou bastante dessa importância do investimento e da diversificação internacional. E eu estou aqui com um convidado super especial, Rodrigo Azevedo, que é sócio, co-CIO e gestor da estratégia macro da Ibiúna Investimentos. Prazer ter você aqui. Como vai, Juliana? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Maravilha. Bom, primeiro eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância da gente ter investimentos como esse, porque a gente sabe que, enfim, educação financeira, né, não é algo comum aqui no Brasil. Enfim, mesmo quando a gente fala de investimentos locais, já não é todo mundo que conhece, quanto mais investimentos internacionais, né? Então, qual que é a importância da gente ter esse tipo de evento? Bom, nós acabamos de ter um painel, uma sessão inteira, né, onde discutimos exatamente esse assunto. Eu acho que uma das avaliações que nós fizemos no painel é a ideia de como a economia brasileira ela é uma economia que é muito sujeita a um ambiente muito voláteis. A incerteza macroeconômica ela é muito elevada e isso faz com que a gente tenha uma volatilidade de preços de ativos na economia muito exacerbada, né? Quer dizer, não faz muito tempo a Selic era 2% ali durante a pandemia. Ela está em 15%. Não faz muito tempo o real operava por volta de abaixo de 3%. Está operando, chegou a bater 6,3, está 5,40 agora. Então, assim, é uma economia que está sujeita a muitos solavancos. Então, é importante nós pensarmos, né, da poupança que tem acumulada, né, de como protegê-la melhor com o investimento. Então, tem um lado que é como buscar alternativas de investimento diferentes daquelas que existem no Brasil, né, e tem um outro lado que é se proteger de um ambiente muito incerteza que você tem aqui também. Então, eu acho que é uma boa combinação entre ter uma parte da sua poupança no Brasil e uma parte diversificada internacionalmente, traz uma mistura desses dois aspectos, né? Que é, por um lado, né, uma busca de oportunidades descorrelacionadas e não associadas àquelas que você não acha aqui no país, né? Por exemplo, existe um boom todo de inteligência artificial em curso nos Estados Unidos, né, que você não consegue ter empresas no Brasil que consigam uma variedade de empresas que estão associadas a essa oportunidade de investimento. Não, é só um exemplo típico no Brasil. Então, existe o lado da oportunidade, mas existe o lado da proteção, né? Que tipicamente, quando você está investido no exterior, quando o Brasil não vai bem, é quando a moeda brasileira perde valor, que é exatamente quando você preserva valor, quando você tem um investimento no exterior. Logicamente, há momentos onde o real se valoriza, mas quando você pensa ao longo do tempo, né, dá muito mais segurança e proteção, exatamente essa combinação entre uma parte do investimento aqui e uma parte lá fora, do que você simplesmente está completamente colocando toda a sua, né, poupança numa única fonte de risco. É o velho princípio de não se coloca todos os ovos numa única cesta. Tão simples quanto isso, né? Perfeito, Rodrigo. E vocês lá na Ibiúna olham bastante para o mercado internacional? Como é que fica o portfólio de vocês no geral? A Ibiúna existe há 15 anos, nós fundamos a empresa em 2010, né? E eu diria que ao longo do tempo, né, mas já nos primeiros anos da Ibiúna, nós começamos a buscar oportunidades de investimento fora do Brasil. Eu diria que nos últimos 10 anos, né, crescentemente, uma parcela grande do portfólio foi alocado em busca de oportunidades exatamente não associadas somente ao Brasil, né? Isso te dá uma tranquilidade maior de você enfrentar momentos de maior incerteza aqui e de que o portfólio está relativamente protegido, porque ele está diversificado, está buscando risco em outras geografias que não o Brasil. Então, o que isso significa na prática, né, que o que eu sempre ressalto é que o Brasil não precisa ir bem para os fundos da Ibiúna irem bem, né? Porque basicamente você tem, né, ao estar diversificado, você mitiga essas fontes de incerteza que estão associadas muito mais ao país. Então, acho que foi um processo muito bem sucedido que nós fizemos. Nós fizemos um investimento em pessoas, em processos, em conhecimento, em geografias, em viagens, em produtos diferentes, diferentes mercados. E hoje em dia, eles têm uma estrutura muito, muito azeitada.
está funcionando muito redonda, pessoas que são muito experientes e têm um conhecimento profundo sobre esses mercados nos quais a gente opera lá fora. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande de que a gente tem um processo de investimento que pode maximizar a busca de oportunidades no mundo como um todo. Não precisamos estar restritos somente à geografia do Brasil. Muito legal você trazer esse ponto, porque eu acho que é algo que todo investidor aqui no Brasil deveria olhar, né? Realmente olhar além das fronteiras brasileiras e ter essa diversificação fora. Agora, um ponto importante, você até comentou da volatilidade, dos juros. Poxa, a gente saiu ali de 2,5%, fomos para 15%, estamos então vivendo um momento de juros altos aqui no Brasil. E toda vez que a Selic passa ali de 12%, a gente volta para aqueles famosos 1% ao mês. E o brasileiro ele tende a achar que é o melhor investimento do mundo você ficar alocado em CDI e não olhar para outras opções. Mesmo em momentos de Selic alta, como a gente está vivendo, né? Como que a gente reforça a importância do investimento internacional para o investidor que tem essa dificuldade de olhar, né, para além do CDI nesses momentos? Eu acho que a maneira de pensar sobre isso é que as pessoas deviam ter um horizonte de investimento muito mais longo. Quer dizer, quando a pessoa faz uma poupança, tipicamente está fazendo uma poupança para a vida. Não está pensando uma poupança, né, somente para esse ano ou para o ano que vem. Então, você pode surfar esses diferentes ciclos de juros, né, e com uma posição mais estrutural e definida. Então, o juro, casualmente, ele está em 15% agora, né, mas já teve momentos onde ele esteve muito mais baixo, né? Então, assim, a ideia de você ter um portfólio lá fora é exatamente essa ideia de fazer uma média ao longo do tempo, de maneira que você consiga capturar uma parte dos recursos nos juros altos que tem no Brasil e uma parte nas oportunidades que tem lá fora. Uma outra coisa importante a ter em mente, né, é a ideia de que ao longo do tempo a moeda brasileira tem perdido valor, poder de compra em versus a moedas mais fortes. Em particular nos últimos 10 anos tem acontecido porque as condições macroeconômicas no Brasil ficaram mais frágeis, né? Nós votamos, por exemplo, de 2015 para cá, houve um crescimento muito forte da dívida pública brasileira. Ele saiu da casa de 50% do PIB para em torno de 80% do PIB no final desse ano, uma perspectiva de crescimento adicional. Pergunta, talvez existem dúvidas grandes sobre se nós não fizermos a coisa certa, se essa trajetória é sustentável, né? Então, uma ideia, o que quando o resultado disso é que o dólar se depreciou muito nesse tempo, né? Então, eu fiz a brincadeira até na apresentação, né, sobre onde você estava no dia do 7-1. Todos nós lembramos do 7-1, um pouco mais de 15 anos, né? O 7-1, né, a gente tomou de 7-1, mas o dólar lá era 2,20 naquele dia, que era 8 de julho de 2014. Eu lembro bem, eu estava com meu filho no estádio, foi um horror. Mas o dólar ali era 2,20, chegou a bater 6,30. Então a pergunta é, quanto você ganhou de Selic nesse período todo versus quanto você teria se você tivesse dado com o dólar tendo depreciado tudo isso? E o que a gente descobre é que o ganho que você teria tido de Selic nesse momento provavelmente não teria compensado o risco que se correu em todo esse período com toda a volatilidade que você acabou tendo, né? Então, as pessoas em geral tendem a maximizar e pensar muito mais do retorno que você vai ter, mas sem levar em consideração de qual é o risco que você está correndo e qual a volatilidade e a flutuação de patrimônio que acontece nesses meio tempo, né? Então, de novo, eu acho que quando a gente toma essa perspectiva mais ampla e uma perspectiva intertemporal, né, não há, e você para e pensa racionalmente, faz total sentido você ter um portfólio que é um pouco mais diversificado do que simplesmente totalmente concentrado num país como o Brasil, com os riscos que a gente tem, mesmo com Selic a 15%. Perfeito. Eu acho que essa questão do dólar é super importante porque as pessoas esquecem. Quando elas comparam uma Selic de 15% com a taxa de juros americana ali a 4,25, 4,5, é uma comparação que muitas vezes é injusta justamente porque você tem a variável do dólar que não está sendo considerada e é um pouco do que você trouxe. E aí tem um dado do JP, eles fizeram um estudo que pega a performance da Selic, do CDI, na verdade, dos últimos 10 anos, né? A gente teve aí 142% do CDI nos últimos 10 anos, pô, parece bem atrativo, mas na hora que você dolariza esse retorno do CDI cai para 4%. Então, tem toda essa questão do dólar que é super importante. E a gente não pode esquecer que parte da nossa vida é relativamente dolarizada, né? Então, teve um estudo recente da FGV, imagino que vocês talvez tenham até comentado ali no painel, é, a respeito que
Pô, mostra que de 16 a 18%, independente da classe social, a gente sofre esse impacto cambial no nosso consumo. E aí eu queria te perguntar, né? Dito tudo isso, vocês têm alguma ideia, recomendação, sugestão do quanto seria o ideal para ter de dólar no patrimônio de ativo em moeda forte? Isso logicamente varia muito de pessoa para pessoa, porque os hábitos de consumo e de expectativas são diferentes. Quer dizer, uma pessoa que pretenda fazer várias viagens ao exterior no futuro, logicamente precisa ter uma parcela do seu portfólio muito maior em dólar, né? Se você pretende comprar muitos bens importados, se você pretende, né, fazer curso no exterior ou mandar seus filhos fazerem curso no exterior, né, é importante já ir fazendo uma. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas eu diria que, assim, olhando, né, os casos típicos que eu tenho visto recentemente de pessoas a quem tenho aconselhado, perguntado, eu diria que um mínimo de 20% parece razoável. E aí, se você realmente, né, tem um planejamento de fazer muito, chegar a alguma coisa mais como 30 até 35%, né? Acho que eu sou entre 20 e um terço, né? Parece ser um volume bastante razoável, que te dá essa proteção, essa diversificação e, ao mesmo tempo, te permite ter uma perspectiva razoável de retorno. Eu queria voltar só, Juliana, para um ponto que você falou da Selic, da ideia do dólar mais 4, que dá nesses últimos 10 anos, e lembrar o seguinte: é verdade, a gente tem Selic de 15, mas a gente não tem empresas, né, como a Nvidia, ou o boom todo que aconteceu nas famosas, né, sete Magnificent, ou Mag 7, que aconteceu. Então, assim, se você tivesse tido um pouquinho de S&P nesse período, o seu retorno teria sido muito maior do que 4%. Né? Então, uma coisa que é importante pensar é que aqui no Brasil a gente tem muito uma mentalidade de renda fixa. Né? Por quê? Porque a renda fixa, de fato, paga retornos diferenciados versus o que você encontra lá fora. Né? Mas lá fora tem tantas outras oportunidades, exatamente porque o juro é mais baixo, que no conjunto de investimentos que você consegue fazer, você consegue retornos muito superiores, muitas vezes, do que a própria Selic. Né? Então, estar exposto a esse tipo de oportunidade é que exatamente a diversificação de portfólio te permite alcançar. Perfeito. E o investidor brasileiro ainda tem um pouco de medo de investir fora, porque acha que é arriscado. Eu acho isso tão engraçado, né? De olhar para fora e falar, não, investir fora é arriscado. Tem muito a ver com a questão da volatilidade do câmbio, mas a verdade é que eu, particularmente, acho que é arriscado mesmo a gente manter 100% do patrimônio no Brasil. E aí, esse ano de 2025, de fato, a gente viu muita volatilidade no mercado, isso assustou bastante os investidores. Então, aqueles que não tinham posição fora olharam e falaram: Poxa, não faz mais sentido investir lá fora, olha o que está acontecendo, os Estados Unidos vão deixar de ser o que eram, vai acabar a questão do dólar. E acho que esses momentos o investidor tende a tomar decisões muito erradas. Acho que vocês, talvez, ali sintam isso nos fundos, né? Quando o mercado começa a despencar, o fundo tem ali uma queda, 1, 2 meses, o que é super normal, o investidor costuma resgatar. Não está performando, isso aqui não funciona. E geralmente esses resgates acontecem muito em momentos de queda. E aí, quando o negócio está subindo, 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 é que de repente a pessoa resolve entrar. Qual dica, qual mensagem que você pode passar para o investidor para nesses momentos em que justamente a gente, né, deveria não fazer nada, mas geralmente acaba fazendo. Tem muito da questão do emocional. Eu acho que é natural, né, para pessoas que não são especialistas ou não são iniciados no mercado financeiro, né, que tende essa reação mais emocional, né, ver o seu capital acumulado e aí tem uma ansiedade maior. Mas, enfim, a maneira de lidar com isso, né, a gente teve uma discussão sobre isso também no painel, é pensar na maneira de pensar na alocação estrutural e na alocação tática. O que é uma alocação estrutural? Mas a alocação estrutural é essa que a gente conversou aqui. Não, você faz um plano, senta aqui com um dos agentes da Avenue, que vai te dar um aconselhamento perfeito sobre como montar um portfólio bem montado, que seja apropriado para você, e decide, eu vou ter 20%, vou ter 25% fora, e vai montando isso ao longo do tempo, independente do preço. Né? Porque a ideia é ter exatamente essa reserva do seu patrimônio, do seu valor, lá fora, bem alocada, e aí, enfim, a ideia de escolher o preço e que a pessoa que não é um especialista vai saber escolher o preço certo, porque ela ouviu o youtuber, né, viu o influencer especialista, ou foi do bar, ouviu do amigo uma dica. Em geral acontece assim, de cada 10 você acerta um, dois.
né? Então, a chance de perder dinheiro dessa maneira é enorme para o sujeito que não é especialista. Então, o que nós, em geral, aconselhamos é que a pessoa pense muito mais de uma maneira de uma alocação estrutural, onde todos os meses você contribui um pouquinho e vai fazendo uma média de preços ao longo do tempo, né, do que fazer a discussão tática. E deixa a alocação tática para os especialistas. Então, parte do seu investimento vai ser em fundos como a Ibiúna, né, como os fundos da Quiné, que estava o Márcio Verri no painel também, né, e que nós fazemos a decisão, porque a gente paga exatamente para escolher, né, onde é o momento certo de comprar e de vender. As pessoas físicas, em geral, eu sempre faço a brincadeira, né, que as pessoas gostam de ir na feira e comprar barato, gostam de entrar numa liquidação e comprar barato, gostam de pedir desconto, mas na hora do seu investimento, ninguém gosta de comprar bolsa barata. Só gosta de comprar bolsa cara, né? Depois que a bolsa andou muito, aí vira aquele, tem um fundo bom de bolsa aí para investir? A mesma coisa sobre o dólar, né? Agora que o dólar deu uma queda importante, tem muito pouca gente querendo, agora é o momento de investir fora. Por outro lado, em novembro, dezembro do ano passado, quando o dólar estava 6,30, né? Tava cheio de gente querendo investir dinheiro fora. Não é É. assim, né? O momento de você ir fazendo é ir fazendo exatamente quando as coisas estão mais baratas, que é o momento daqui agora. Um último comentário só sobre essa questão de Estados Unidos, está acabando, o Trump vai acabar. Assim, os Estados Unidos está lá há muitos anos, né? Vai fazer 250 anos da independência, né? O ano que vem. Então, assim, os Estados Unidos têm um sistema de pesos e contrapesos, né? Que consegue se reinventar ao longo do tempo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de achar que os Estados Unidos vai acabar, né? Então, assim, continuo achando que, independente disso, é um polo atrator de capital, de tecnologia, de desenvolvimento de mentes brilhantes e tem sido capaz de investir em particular na parte de tecnologia, infraestrutura, de inteligência artificial e vários outros segmentos, são investimentos de ponta, né? Esses segmentos estão lá e são imunes, entre aspas, né, ao que está acontecendo em Washington. Então, assim, é importante ter uma visão mais ampla e menos, né, influenciada pelo emocional, que foi a sua pergunta, Juliana, né, e entender que o investimento lá fora provavelmente te oferece de novo, como eu disse, mencionei, oportunidades diferentes por um lado e uma proteção, exatamente aquilo que você falou. O risco grande é você ficar totalmente concentrado num único país. Isso assim parece bastante arriscado. Exato, ótimos pontos, Rodrigo. Para a gente fechar, eu queria só que você desse uma visão sua da Ibiúna com relação às perspectivas para Brasil, Estados Unidos, para os próximos meses, enfim, próximos 2 anos. Eu acho que os Estados Unidos, logicamente, está passando por uma reavaliação de políticas bastante intensivas com o novo governo Trump. E do ponto de vista de investimento, a parte mais relevante é o seguinte, é que os Estados Unidos ele teve uma performance do ponto de vista de crescimento muito superior a outros países dos desenvolvidos, né, no período pós-pandemia. Então foi um período de 5 anos, 5 anos, né, desde 2020 para cá, onde os Estados Unidos performou muito melhor que todos. Então, todos os ativos, a bolsa, a renda fixa, a parte de crédito, a parte de private equity, realmente teve uma performance espetacular. E o que acabou acontecendo nesse período é que todo mundo no mundo acabou ficando com muito mais, porque a riqueza que você tinha nos Estados Unidos cresceu mais do que a riqueza que você tinha em outros lugares. Então, a gente entrou em 2025 com o mundo meio que sobrealocado em Estados Unidos. Então, eu acho que a parte do que a gente está observando é uma reavaliação de perspectivas. É muito provável que, não só por conta das políticas que estão sendo implementadas, mas pelo próprio ciclo natural de política fiscal e monetária que você está vivendo, que o crescimento dos Estados Unidos nos próximos 3 a 5 anos não seja tão superior ao do resto do mundo. Então, essa sobreperformance dos ativos americanos é pouco provável que se repita. Então, é natural os investidores pegarem e falar, olha, esse ativo aqui subiu muito, ou vender uma parte disso e comprar aquele ativo que ficou mais barato. Um rebalanceamento natural que a gente Rebalanceamento também natural. deveria fazer Então, como uma investidor. parte do movimento de moeda, a gente acha que é isso que está acontecendo, uma parte do movimento de bolsa também é isso que está acontecendo, e na hora que você extrai todo o ruído criado pela nova administração, na prática é isso que está acontecendo. Não significa o fim dos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante colocar em perspectiva e ter a noção que os Estados Unidos vai continuar sendo um porto muito relevante e destino de investimentos. Sobre o Brasil, o Brasil tem uma situação fiscal frágil nesse momento.
e que requer, né, uma dívida pública que vem crescendo bastante e sem perspectiva de estabilização e com juro real muito elevado, né? Então, isso requer um ajuste importante. E só que a gente tem um processo eleitoral que vai ser muito intensivo, já vimos aí nos últimos 20 dias, né? O tipo de ruído que pode ser associado a isso. Então, eu acho que o Brasil, o ruído, e provavelmente o processo eleitoral impede que você direcione esses problemas fundamentais que criam essa fragilidade do Brasil até o final do ano que vem, né? Então, eu acho que é um período de haverá muita instabilidade no Brasil. Haverá períodos um pouco mais eufóricos, como foram os últimos 3 ou 4 meses, na Bolsa, no dólar e até um pouco no câmbio, e haverá períodos de maior instabilidade, né? Então, eu acho que vai ser um período muito mais ciclotímico, sujeito à volatilidade e que demanda muita cautela antes de decisões radicais e profundas de investimento para um lado ou para o outro. Que volta de novo, na hora que você combina o que eu disse sobre os Estados Unidos e com o Brasil, volta de novo a percepção de que talvez seja bom ter um pouco mais de diversificação naqueles riscos que o seu portfólio, a sua riqueza e o seu patrimônio estejam sujeitos. Maravilha, Rodrigo. Poxa, papo super bacana. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigado, Juliana, e obrigado a Evans e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Bom, pessoal, esse foi o Rodrigo Azevedo da Ibiúna Investimentos. Continue aqui com a gente, porque conteúdos não vão parar. Muita coisa acontecendo, muitas entrevistas, muitas palestras, bate-papos. Então, continue ligado aí, continue acompanhando tudo que está acontecendo aqui no Avenue Connection. Até a próxima.